Você já amou alguém de verdade? Se você ama, até onde você iria por essa pessoa? Hoje eu vou mostrar para vocês o exemplo de alguém que amou muito. Fala galerinha do YouTube, eu espero que vocês estejam muitíssimo bem. Muito obrigado por se juntarem comigo em mais uma jornada. Gostaria de convidar hoje vocês a analisarem comigo o soneto de Camões, muitíssimo conhecido, que está sob o título de 7 anos de pastor, Jacó servia. Antes de nós entrarmos na declamação e na análise do poema, eu gostaria de convidar vocês a se inscreverem no canal. Se você ainda não é inscrito, deixe o seu like aqui no vídeo e, se for útil para você, se te edificar de algum modo, se te ajudar, contribuir para a sua caminhada, eu gostaria de pedir para que você compartilhasse este conteúdo. Tudo bem? Não fique só para você, não guarde só para você, o conhecimento deve ser compartilhado com todos. Eu vou partir para a declamação e depois nós prosseguimos para a nossa análise. Sete anos de pastor Jacó servia, Labão, pai de Raquel, serrana bela, mas não servia a ele, servia a ela, e a ela só por prêmio pretendia. Os dias, na esperança de um só dia, passava, contentando-se com vê-la. Porém o pai, usando de cautela, em lugar de Raquel, lhe dava Lia. Vendo assim o triste pastor, que com enganos lhe fora assim negada sua pastora, como se a não tivera merecida, começa de servir outros 7 anos, dizendo, mais servira, se não fora para tão longo amor, tão curta a vida. São belíssimos os versos de Camões, não é mesmo? Eu lendo esse texto, eu lendo este poema, falou muito ao meu coração. E eu fiquei tentando entender um pouco mais acerca da natureza do amor. Como Jacó amou Raquel. Como Jacó é um exemplo vívido de amor que se decide e que vai em direção àquilo. Tudo bem? Então a gente vai refletir um pouquinho em cada uma das estrofes, vamos pensar um pouco acerca do poema e, claro, contribua nos comentários com a sua visão, aquilo que você percebeu do poema, leia com bastante paciência. Na verdade, o que a gente precisa só fazer é se concentrar um pouco, ler com bastante calma e extrair as riquezas que estão contidas nesse texto. Vendo este poema, a gente consegue ver a profundidade do sentimento de Jacó. O relato bíblico às vezes nos parece um pouco frio, não dá pra gente perceber tanto o sentimento, mas através da poesia, através de Camões, eu e você conseguimos entender um pouco do que Jacó sentiu. Tudo bem? Então nós vamos entender um pouquinho da natureza do amor a partir deste poema e do relato de Jacó. A narrativa de Jacó acontece entre os capítulos 27 a mais ou menos o capítulo 32, tudo bem? Lá para o capítulo 29 a gente vai ver com mais clareza um pouco do que acontece na vida de Jacó, esta cena que acontece, que é retratada no poema. Jacó, se você não conhece, ele é o exemplo vívido da astúcia. Ele é um homem esperto, é um homem malandro. Ele tem um irmão gêmeo que nasceu mais velho e tinha naturalmente um direito à herança. Por ser o primogênito, ele tinha o direito a receber mais bênçãos por parte do pai e o mais novo deveria servir. Porém, Jacó, usando de sua astúcia e de sua malandragem, ele rouba o direito de ser o filho mais velho. Ele rouba, engana o pai que estava cego, engana o irmão e foge de casa ao receber a bênção do pai, com medo de que seu irmão mais velho o matasse. E aí, por suas andanças, ele tem um contato com Deus, Deus vem ao seu encontro, fala com ele durante um sonho e ele passa a conhecer a Deus. E ele fala assim, olha, Deus, o Senhor vai comigo agora por essa travessia, por essa jornada de vida, e se eu voltar para a casa dos meus pais, se eu voltar para o lugar onde eu morava em segurança, o Senhor verdadeiramente será o meu Deus. Então ele acorda no outro dia, ele faz essa promessa diante de Deus, este voto diante de Deus e segue caminhando. Ele encontra Raquel,
pela primeira vez, ele olha para Raquel e se apaixona por ela. Ele descobre que ela é filha de um tio dele, que se chama Labão. E então seria lícito para ele se casar com esta mulher. Ele chega até Labão e se oferece para servir a ele. Labão então pergunta: o que você deseja em troca? O que é que você tanto deseja? E aí Jacó nos diz o seguinte: eu servirei por 7 anos, eu trabalharei para o Senhor por 7 anos, se me der a sua filha Raquel. Labão tinha 2 filhas, Lia e Raquel. Lia era a irmã mais velha, era mais feia. Raquel era a irmã mais nova e mais formosa. Então, olhando a primeira estrofe, nós já podemos ver isso. Jacó estava ali servindo, mas não estava servindo Labão, não estava servindo o pai de Raquel, estava servindo a própria Raquel. O serviço, todo o trabalho, tudo aquilo que ele fazia era olhando para ela. E só por ela tendo por prêmio. Só por ela por prêmio pretendia. Então ele olhava para esta mulher e ele trabalhava arduamente para tê-la ao seu lado. Que exemplo majestoso, não é mesmo? Meus amigos, se a gente olhar para Jacó, a gente pode ver o exemplo de um homem perseverante, de um homem que foi até o fim em suas decisões. Ele foi até a última instância. Aquele homem que era malandro, que era astuto, ele se compromete a trabalhar por 7 anos. Olha o que o amor faz com uma pessoa. Fez com que um malandro, com alguém astuto, alguém que estava pronto sempre para dar algum golpe e tomar vantagem, se submeta e sirva. Então o primeiro ponto é que o amor, ele te faz servir. Você não quer tomar uma posição de mestre, de alguém superior. Você quer servir. Você quer fazer tudo aquilo que está ao seu alcance para que aquela pessoa também goze de algum bem, para que ela tenha alguma felicidade. Beleza? Então, o primeiro ponto é que o amor nos transforma em servos. Ele não estava servindo ao Labão. No fundo, ele estava servindo Raquel. Estava determinado a fazer esses 7 anos por ela. Se entregar ao serviço durante 7 anos por ela. Muitos diriam que é ser gado, não é mesmo? Trabalhar 7 anos por uma mulher, gado demais. Mas a grande verdade é que o amor é que nos transforma mesmo em homens. Jacó, ele não se importa mais consigo mesmo. Ele está disposto a trabalhar por 7 anos para ter aquela mulher. Ele está disposto a se sacrificar para ter a oportunidade de caminhar do lado dela. Beleza? Se nós partirmos para a segunda estrofe, nós podemos aprender também lições valiosas. A segunda estrofe, para mim, é a parte mais bela de todo o poema. Principalmente nos 2 primeiros versos, que ele fala assim que os dias passavam, na esperança de um só dia, eles passavam e ele se contentava em vê-lo. E o que eu quero dizer para vocês, como um segundo ponto, é que o amor vence o tempo. Ele vence o curso dessa vida e as adversidades que surgem para nós. É porque nós amamos que nós conseguimos persistir, que a gente avança em direção àquele objetivo. Por isso, aprendam através desse exemplo. Esses dias para eles se passavam como um só dia. E mais, ele se contentava só de vê-la. Olha que incrível! Imagina, nem mesmo uns beijos ele deu. Nem isso ele fez. Ele olha para essa mulher e a sua alegria está em contemplar a sua beleza. Este homem, ele entra em um estado servil e ele luta contra o tempo. Imaginem vocês trabalhar 7 anos para ter a mão de uma pessoa, da pessoa que você tanto ama, que você tanto espera. E mesmo assim, até o texto bíblico nos mostra lá em Gênesis 29, se eu não me engano, que os dias para ele passavam muito rapidamente pelo tanto que a amava. O amor vence o tempo. O amor vence as adversidades. Porém, aqui mesmo nessa segunda estrofe, já nos mostra o desenrolar da carruagem e a confusão que acontece. O astuto, o malandro Jacó
é passado a perna. Passam a perna em Jacó. Labão, quando Jacó está para receber Raquel, na noite de núpcias, tudo apagado, ele se deita com uma mulher. Quando ele acorda, era quem? Era a bonitona da Raquel? Não, era a feia da Lia. Labão havia enganado Jacó. Então, aquilo que ele lutou tanto, ele recebeu uma enganação. Foi tapeado. Pegaram ele na curva. E aí, no dia seguinte, Jacó acorda, olha para Lia, mulher feia do lado, fala com Labão. Labão diz, olha, aqui nas minhas terras nós não temos o costume de casar primeiro a mais nova e depois a mais velha. Ele fala, mas eu trabalhei por 7 anos por Raquel. Aí Labão fala assim, ó, então vamos resolver isso. Você trabalha mais 7 anos para mim e você recebe a Raquel. Então, na terceira estrofe, nós podemos ver o que acontece. Nós vemos o triste pastor, Jacó, o triste pastor, que com enganos lhe fora-se negada a sua pastora, como se não tivesse merecido. Então, aquele homem que trabalhou tanto, que lutou, que perseverou, viveu honestamente por causa dessa mulher, não usou de astúcia, viveu honestamente, foi negado a sua pastora, como se ele não tivesse merecido ela. Imaginem. Então, o amor, ele é capaz de vencer as condições externas, as intempéries da vida, aquilo que a gente não pode controlar, que é alheio, que é estrangeiro, que é de fora de nós. Situações que a gente não consegue controlar. O amor também vence isso. O amor vence isso. Mas o amor também sofre, não é mesmo? Então, ali naquele momento, Jacó estava sofrendo por condições que ele não poderia controlar. Ele fez tudo o que estava a seu alcance. Ele fez tudo o que podia e ainda assim lhe foi negado a sua pastora, a sua esposa. Tudo bem? E por fim, na quarta estrofe, nós temos também algo de maravilhoso. Jacó, ele retoma o seu ânimo e fala assim, ele começa a servir outros 7 anos. Ele fala, ok, eu vou servir 7 anos porque eu amo esta mulher. Então, o amor, ele não fica parado no sofrimento, mas ele é capaz de se reerguer e ir até o fim no seu propósito. Jacó toma a firme decisão de não desistir. Ele continua, ele avança e ele vai até o fim, porque ele muito amava esta mulher. Ele estava disposto a fazer o que estava a seu alcance para ter essa mulher em seus braços. E aí termina de uma maneira célebre, né? Ele falando assim, e eu serviria ainda mais se não fosse para tão grande amor, tão curta vida. Então eu serviria mais 20, mais 40, mais 50 anos, mas eu vou viver pouco tempo. Então, por favor, Labão, me deixe servir apenas mais 7 anos, porque eu ainda preciso amar muito esta mulher. Eu preciso tê-la ao meu lado. Eu preciso possuí-la. Preciso tê-la comigo. Então, eu serviria ainda mais se a minha vida fosse mais longa. Se eu vivesse mais 100 anos, mais 200 anos, eu serviria até uns 50 anos se fosse necessário. Porque vale o esforço. Vale a pena. O amor sempre vale a pena. A gente nunca perde por amar. Nós nunca perdemos. O amor, ele é essa firme decisão que vai até o fim. E de certo modo, Jesus também nos mostra o exemplo de um amor que é perfeito, de um amor que vai até o fim, assim como Jacó, que estava disposto a servir. Jesus, ele se torna homem, ele se encarna e ele caminha entre nós. Ele assume a forma de servo. Ele não tinha cargos luxuosos, ele não tinha fama, dinheiro. Ele trabalha humildemente como um carpinteiro. Trabalha em um cargo que hoje nós diríamos que ele é indigno para a pessoa de Cristo, não é mesmo? Mas Jesus, ele toma a forma de servo. Ele vai até o fim. Ele não sente vergonha, ele trabalha humildemente até o fim, como um carpinteiro, como alguém que não foi conhecido
pelo seu trabalho. Tudo bem? Então ele estava disposto a servir. E mais, ele vence o tempo. O amor de Cristo vence o tempo. Ele serve durante 33 anos. Ele sai da eternidade, onde não havia tempo. Ele entra no tempo e ele vive 33 anos assim como nós. Ele vive como um ser humano. Sendo ele 100% homem e 100% Deus, ele também se faz condicionado ao tempo. Olha que incrível! Por amor, ele passa e vence o tempo. Ele luta contra o tempo, assim como Jacó lutou contra o tempo. Jesus também sofreu e ele se entregou por nós. Naquela cruz, ele sofre por condições que talvez ele não desejasse. Assim como ele ora no Getsêmani, falando: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então, Jesus, ele vai. Por amor, ele faz aquilo, mesmo que não fosse de sua inteira vontade. Ele faz por aqueles que tanto amou e para fazer a vontade do seu Pai. E por fim, o amor é aquele que ressurge, é aquele que se levanta, é aquele que as adversidades não podem parar. Como está lá escrito, lá em Cântico dos Cânticos, as muitas águas não poderão submergir este amor. O amor de Cristo também é o amor que vence a morte. Ele é ressurreto. Ele vence a morte, ele vence tudo por amor. Então que você possa olhar para o exemplo de Cristo, que é o Jacó aperfeiçoado, e possa amar as pessoas, amar aqueles que estão ao seu redor, que você possa olhar para elas mesmo e amar com todo o seu ser, amar com toda a sua integridade. Exemplo de Cristo e exemplo de Jacó. Espero que tenha sido enriquecedor este conteúdo para você, que tenha falado muito ao seu coração e que, se você puder, compartilhe este conteúdo, deixe o seu comentário aqui no vídeo com a sua visão sobre o poema, leia com bastante calma o texto completo, tudo bem? Eu vou deixar disponível também o poema, o soneto, na descrição. Então dê uma olhada lá, aprenda e compartilhe a sua visão comigo. Vai ser muito abençoador para mim. Desde já eu agradeço pela sua participação, pela paciência e gostaria de desejar que vocês fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço!